Programas de televisão e peças de teatro fazem a fama de seus intérpretes. Festas tradicionais como o Carnaval e São João atraem milhões de pessoas em todo o Brasil e ocupam muita gente na produção. Museus, galerias de arte e bibliotecas enriquecem a cidadania. Mas e do ponto de vista econômico? Cultura gera riqueza? O Agenda Econômica de hoje está começando e vai falar da economia da cultura. Vamos dar uma olhadinha nesse mercado econômico. Fazer festa é trabalho? E fantasias? Pode parecer diversão, mas carnaval, festa junina, teatro, cinema empregam muita gente o ano todo. Os dados mais recentes são de pesquisa de 2014, feita pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Os números indicam que a produção cultural brasileira injetava mais de 126 bilhões de reais na economia, o equivalente a 2,6% do produto interno bruto. E empregava formalmente cerca de 1.700.000 pessoas. O mercado profissional cultural é extremamente diversificado. Engloba atores, músicos, marceneiros, costureiras, maquiadores, cabeleireiros, arquivistas, bibliotecários, gestores de projeto, engenheiros e muito mais. E, a depender da riqueza cultural brasileira, tem muito espaço para crescer. Segundo dados do IBGE, em 2014, apenas 19,9% dos municípios brasileiros tinham criado seus fundos de cultura, os mecanismos oficiais de financiamento da produção cultural no país. E nosso convidado deste Agenda é o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, Carlos Paiva. Bem-vindo ao Agenda Econômica, Carlos. Então, a gente tem, de fato, espaço para esse crescimento na cultura no país, nesse sentido econômico? Tem. A dimensão econômica da cultura é uma coisa que está colocada na política pública federal. Isso foi assinado pelos estados e municípios de maneira mais clara desde 2003. Na época, o ministro Gilberto Gil ele falou para tratar a cultura na sua tridimensionalidade. Então, tinha a dimensão simbólica, mais vinculada à questão das artes, a dimensão social, que a cultura também pode atuar, e a dimensão econômica. Então, desde 2003, que a gente reconhece que a cultura pode e deve ter um papel na criação de emprego, na diversificação da economia brasileira, e muitos países do mundo já identificam que esse setor cultural, alguns chamam de setor criativo, é um setor de alto crescimento, de alto valor agregado, que não só atua na sua dimensão econômica, mas tem rebatimentos também na autoestima individual e social de uma região ou de um país, exporta ao país porque divulga a imagem para fora. Não é à toa que os americanos falam que onde vão os filmes americanos, vão os produtos americanos. Então, em muitos casos, tem uma função estratégica e algumas estratégias de merchandising, um poder também, né, de levar essa cultura mesmo, né? Agora, a gente está com, em termos de cultura, nesse mercado, ainda é uma participação pequena, quando a gente pensa em geração de riqueza no país, né? O que é preciso fazer? Tem vários projetos nesse sentido, mas o que é preciso fazer para que isso, para que a cultura, essa produção cultural, ela se profissionalize, ou pelo menos ela fique uma coisa mais estável desse ponto de vista de gestão? Tem alguns caminhos. O primeiro caminho é um caminho um pouco setorial, olhar para cada setor qual a estratégia que existe para ele. Um precedente interessante que tem é a área do audiovisual, que é organizar a Ancine e uma série de mecanismos de fomento específicos para a atividade audiovisual, tem crescido a produção de filmes, seriados, enormemente em todo o Brasil e de forma descentralizada. A gente identifica no Ministério da Cultura que a área da música já está num nível de maturidade que tem espaço para ter uma política no mesmo nível que a gente conseguiu alcançar do audiovisual. Isso é possível e já está em processo para outros setores, como o teatro, o setor literário e de edições. Mas nessa área de audiovisual a gente tem uma lei antiga, que é de 93, antiga na nossa tradição, né, brasileira, que é de 93. E como é que é o resultado dessa lei? A gente está vivendo aí, já tem uns 5 anos, um boom, um renascimento do cinema brasileiro, né? Isso, esse renascimento, na verdade, se deveu a alguns fatores mais recentes, que não são de 93. Primeiro, uma mudança na Condecine, que é uma contribuição específica para a área de audiovisual,
que permitiu que o fundo audiovisual crescesse para casa de mais de R$ 1 bilhão. Então, os investimentos para o setor aumentaram consideravelmente. Segundo, foi a lei de conteúdo nacional mínimo nos canais de TV a cabo, TV Mas paga. essa lei teve uma resistência muito grande, né? Teve uma resistência natural, em especial de quem quer garantir o seu mercado, porque é muito confortável para quem, em especial, tem um produto estrangeiro. Você está com o seu produto pago no seu mercado nacional, você só quer lucrar um pouco ali nos outros mercados mundiais. E cabe a qualquer país defender minimamente o desenvolvimento no setor, e o audiovisual é estratégico por esses dois motivos. Primeiro, que ele é um setor importante da economia, emprega, etc., mas ele é importante também para essa dimensão da identidade, da imagem do Brasil no exterior, tudo isso. Então, qualquer país que tenha dignidade em nação coloca a política audiovisual como política central. Você tem institutos de cinema na França, nos Estados Unidos, em todos os grandes países, porque é uma política, do ponto de vista econômico e cultural, importante. Então, o que a gente tem muito de legislação e que se ouve falar muito de financiamento da cultura é a Lei Rouanet e a Lei do Audiovisual. Isso. A Lei do Audiovisual, que inclui o Fundo do Setor Audiovisual, acho que está relativamente bem resolvido. O que a gente tem atuado muito é em relação à Lei Rouanet, que é uma lei que está fazendo 25 anos agora, em 2016. Ela é de 91, né? Isso. Mas já não dialoga com os desafios da cultura brasileira. Você tem um problema na Lei Rouanet, que é um nível de concentração altíssimo regional, e por conta de somente a Lei Rouanet foi pensada com 3 mecanismos: um fundo, um incentivo fiscal e os fundos de investimento. Só o incentivo fiscal prosperou. Só que o incentivo fiscal ele não dá conta nem de dinâmicas que estão fora do mercado, e que é importante que haja uma atuação do poder público para ter um ambiente cultural saudável, também não dá conta do que é somente mercado, porque o incentivo fiscal é um subsídio indireto. Então, e atuar nesse meio de campo e não ter nenhum outro mecanismo, você gera toda a demanda para esse mecanismo, que obviamente tem um papel específico. Esse incentivo fiscal seria um recurso vindo, de certa forma, da iniciativa privada, mas que ela iria ter de volta, né, como abatimento de impostos, e o fundo é dinheiro público. Isso, o incentivo fiscal foi pensado para você alavancar recursos privados para a cultura. Essa é uma questão, inclusive, que a lei, nesse momento, já não consegue fazer de maneira adequada. A lei movimenta mais ou menos R$ 1 bilhão e 300 milhões por ano. Só que desse volume, 95% é isenção fiscal, recurso público. 4,5% só está sendo alavancado de recursos privados. Esse é um dos pontos, junto com outros, que a gente defende que o Procultura vai melhorar, que o Procultura é o substituto da Lei Rouanet, que cria um sistema e um programa de fomento nacional adequado para os desafios atuais. Que está aqui no Congresso, para ser votado. Está aqui no Congresso, no Senado. E como é que está essa discussão aí? Essa discussão se iniciou em 2007, o Ministério de 2007 e 2010 fez debates Brasil afora, envolveu na casa das centenas de milhares de pessoas e enviou um projeto de lei para o Congresso. Tramitou 2010 e 2014 na Câmara, desde o ano passado está aqui. A gente entende que o Procultura é importante porque ele vai permitir, inclusive, algumas das ideias da Lei Rouanet que não foram bem concretizadas, que precisa de um sistema específico. Então, ele cria, primeiro, um fundo de cultura com um volume de investimentos igual ao que tem hoje no incentivo fiscal, no mínimo. Isso vai permitir você criar políticas setoriais de fomento para a música, para o teatro, para os museus, patrimônios, que são chamados fundos setoriais, e vai permitir também fazer uma política federativa de apoio à cultura. Então, a gente integra fundo federal com fundos estaduais e fundos municipais. Isso é importante para a descentralização do investimento. Mas, além dessa frente de apoio direto, você cria mecanismos que dialogam diretamente com o mercado. Então, a nova lei permite que o Estado atue na modalidade de investimento, que é quando o Estado se associa como sócio a um empreendimento. Pode ser um projeto ou uma empresa, ou abrir linhas de créditos subsidiadas para o setor cultural, que também tem demanda para crédito. Mas linhas nos bancos públicos ou linhas no mercado privado? Pode ser público, mesmo? Pode ser agências de fomento local, pode ser em parceria com bancos privados. O interessante é que é uma lei que permite que seja a um juros subsidiados, porque você tem setores diversos da cultura que têm um vigor econômico incrível. E, às vezes, tudo que eles precisam é um crédito para poder crescer.
E um mercado saudável, ele não é incoerente com o que é experimentação de linguagem. Porque se tem um mercado saudável, você vai ter bons equipamentos de luz, de som, espaços culturais que da onde podem surgir os novos talentos. Como é que é feito o sistema de controle? Porque na pesquisa do IBGE, menos de 20% dos municípios, né, porque também tem os fundos municipais, brasileiros têm já o seu fundo de cultura. E o que a gente ouve muito, e já se ouviu muito aqui em Brasília, são denúncias de que os recursos dos fundos de cultura muitas vezes são usados para outros fins, para financiar grandes shows, mas como é que você mede o custo de um show dado em praça pública por um grande cantor e esse mesmo show dado num teatro? Como é que você faz com esse financiamento? Quais são os mecanismos também de controle desses recursos? Eu acho que o melhor mecanismo de controle sempre é a transparência. Então, por exemplo, no caso da Lei Rouanet, todos os dados de investimento, de patrocínio, cada gasto de cada projeto está no site do Ministério e é acessível a qualquer cidadão sem precisar de senha ou cadastro. Então, eu sempre acho que o melhor mecanismo é a transparência. Mas para você poder validar e aprovar projetos tão díspares, e a cultura realmente é um campo de uma heterogeneidade imensa, você tem processos que garantem a qualidade da análise. Então, todo projeto apoiado minimamente passa por uma análise técnica, geralmente de um órgão público, no caso de patrimônio, por exemplo, o IPHAN, e geralmente passa por um órgão colegiado de representantes do governo e da sociedade civil, que também faz uma análise em relação àquilo. Então, são pessoas da área realizando uma análise do projeto. Então, você tem especialistas no assunto que verificam se aquilo está adequado ou não. A burocracia não é muito grande, não? Ela é um desafio, mas ela tem diminuído muito nos últimos anos. Para dar 2 exemplos importantes. A Lei Cultura Viva, que trabalha com os pontos de cultura, simplificou enormemente o processo de relação com o Estado. É uma lei que foi fruto de um programa do Ministério e depois surgiu como demanda da sociedade para virar política de Estado. Então, esse é um exemplo. Eu acho que no próprio governo federal isso avançou agora com um marco regulatório das organizações da sociedade civil, que também já estabeleceu parâmetros diferenciados para a prestação de contas. No próprio Ministério da Cultura, a Ancine tem um programa de simplificação de apresentação e prestação de contas que é para dar a calibragem exata, que você tem que ter um nível de formalismo que permite esse acompanhamento, mas ele não pode ser de tal forma complexo que inviabilize o acesso de qualquer cidadão àquelas políticas públicas. A cultura hoje no Brasil, ela é mais gerada com recursos públicos ou privados? Mas eu vou te pedir para responder no próximo bloco. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. Tá bom. A gente volta já já discutindo a economia da cultura.